Olá, meu nome é Adalberto Fagundes e estou aqui para lhe ajudar a compreender melhor a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Não percam esse encontro. O que você deve esperar dessa aula? Eu mesmo respondo. Você deve esperar compreender um pouco melhor algumas das figuras de linguagem utilizadas no texto sagrado. Estas figuras vão nos ajudar a dar compreensão quando nós a entendemos. Como já vimos em aulas anteriores, 30% da Bíblia foi escrito em formato de poesia. Só que a poesia hebraica é um pouco diferente da poesia ocidental. Enquanto a poesia ocidental é marcada por rimas, a poesia hebraica é marcada por paralelismo. A pergunta é: o que são paralelismo? Paralelismo são relações íntimas entre os versos da poesia que dão a ênfase que o poeta quer marcar no texto lido. Para tanto, existem vários tipos de paralelismo, mas hoje, para a aula não ficar extensa, eu quero compartilhar com vocês 6 tipos de paralelismo. E lá vai o primeiro. O primeiro paralelismo que quero falar com vocês é o paralelismo sinônimo. O nome já diz, isso acontece quando a segunda linha do verso repete ou reproduz a primeira linha, usando palavras semelhantes. Veja como exemplo o Salmo de número 19, verso 1. Olha que interessante. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É notável. Veja que as palavras céu e firmamento são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Só que o salmista não está focalizando na poesia o céu e nem o firmamento, mas sim o foco do salmista é a glória e o poder de Deus. Esse texto, para os irmãos terem uma ideia, na teologia é chamado de revelação através da natureza. E é interessante, né? Revelação natural. Depois desta dica do paralelismo proposto, né, eu apresento para vocês um outro texto. E eu tenho certeza que vai ficar mais fácil a gente compreender. Salmo número 2, verso 4. Aquele que está assentado no céu se rirá. O Senhor zombará deles. É bom lembrar que a repetição faz parte da pedagogia na cultura judaica. Sendo assim, esta característica da repetição sempre estará presente em quase todas as formas de paralelismo na poesia judaica. Vejam a palavra rir ligada à palavra zombar. Ao contrário do paralelismo sinônimo, há também o chamado paralelismo antitético. Grave essa palavra, paralelismo antitético. O nome já nos ajuda a compreender um pouco mais esse paralelismo, pois a segunda linha do verso vai expressar a ideia oposta da primeira linha, trazendo assim contraste, choque na leitura e, consequentemente, uma indução ou uma motivação à mente do leitor a pensar e a decidir o que é melhor para ele. Veja essa realidade no Salmo 1, verso 6. O texto diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em virtude da palavra caminho aparecer 2 vezes nos 2 versos da poesia, é perceptível que a ênfase do texto está na palavra caminho. Só que o formato da poesia, mais uma vez,
apresenta ao leitor os dois caminhos e deixa sob a responsabilidade do leitor em qual dos caminhos ele deve escolher. Na verdade, o contraste da segunda linha leva o leitor a pensar em dois destinos, dois caminhos, ou até mesmo em duas situações possíveis. Vejamos agora outro texto com o paralelismo antitético. Este paralelismo está presente no Salmo 37, verso 9. Vamos lá, presta atenção, olha aí a projeção. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O paralelismo aqui está entre as palavras exterminados e herança, no qual o primeiro verso fala de morte e o segundo, consequentemente, de vida. O leitor, mais uma vez, escolhe o seu destino. Seguindo adiante, falando mais um pouco sobre paralelismo, eu quero que você entenda o seguinte: para nossa aula não ficar muito extensa, veja na tela agora outros tipos de paralelismo. Paralelismo na poesia hebraica. Vamos lá agora, chegou a vez do paralelismo analítico e vamos passar rapidamente por ele. Paralelismo analítico é quando a segunda linha apresenta a consequência da primeira linha. Veja o Salmo de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, primeira linha. Veja a consequência da primeira linha. Nada me faltará. Nada me faltará é consequência da primeira linha do verso. Veja o outro paralelismo, paralelismo climático. Quando a segunda linha repete a primeira e a conduz a um clímax da ideia. Uso como exemplo Salmo 29, verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. A palavra tributai, ele repete-se duas vezes. Mais uma vez, temos que destacar, que tributo é a ação principal do texto. E o clímax da ação principal do texto é a glória e a força do Senhor. Paralelismo emblemático, esse é interessante. Quando a segunda linha ilustra a figura apresentada na primeira e produz ao leitor uma pergunta cuja a resposta fica difícil em virtude da sua própria grandeza. Veja que legal. Salmo 103, 11. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. É emblemático ou não é? O emblemático sempre a resposta do emblemático estará acima de qualquer situação que poderia quantificar. Paralelismo chamado quiasmo. Neste paralelismo, a segunda linha repete a primeira, mas em ordem invertida. Veja só, Salmo 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quiasmo também é conhecido como seta e pode aparecer em formato também de diagrama, Veja a disposição do mesmo verso ordenado por quiasmo, ordenado por seta. Notem que cada palavra foi pensada até em sua ordem na colocação dos versos. Repare que A, B e C evoluem para o ponto D, que é o centro do verso e equivale ao ponto e vírgula. O C1, B1, A1, sendo a segunda parte do verso,
estão relacionados diretamente com a primeira parte. Veja que ou seja, compadece-te de mim, relaciona-se com a expressão minhas transgressões, que é A1. A expressão B, ou seja, ó Deus, se relaciona com a palavra B1, apaga. Quem apaga transgressões é só Deus. O C, cuja frase é segundo a tua benignidade, relaciona-se com o C1, cuja a frase do verso é segundo a multidão das tuas misericórdias. O fim, por fim, o ponto D, conforme vocês estão vendo, é o ponto e vírgula que separa a primeira frase do verso, o primeiro verso do segundo verso. O que vale a pena guardar dos paralelismos poderia ser uma pergunta. O que vale a pena guardar dos paralelismos? Vale entender que todas as vezes que eles aparecem na Bíblia, eles levarão os leitores a se relacionarem com as ideias positivas ou negativas do texto e serão induzidos a tomarem decisões. A Bíblia é sábia até em sua poesia. Vamos para outra situação. Sigamos em frente e vamos para outros tipos de figura de linguagem. A Bíblia não tem só paralelismo, Mas eu quero encerrar aqui os paralelismos. Isso, se quiser aprofundar, é num outro momento. Veja que texto intrigante é o de 1 Coríntios 15, 18. Veja bem, olha lá. Logo, também os que morreram em Cristo estão perdidos. Que texto é esse? Será que os que morreram em Cristo estão perdidos? Mas é isso que está escrito. Mas está escrito dentro de um contexto diferente. Precisamos entender o contexto de tudo que as coisas estão escritas, senão nós iremos nos perder no texto. Esse texto, na verdade, é um daqueles que mostra que, às vezes, queremos aprender a palavra de Deus e não dedicamos a ela aquilo que ela exige. Acabamos tratando como irresponsabilidade. O texto projetado, ele só será entendido dentro do contexto do qual ele mesmo foi escrito. Paulo, desde o início do capítulo, ele está falando, ele está fazendo uso de uma metodologia filosófica chamada maiêutica, outra figura importante, outro método importante, Esse método foi desenvolvido por Sócrates muito antes de Paulo, só que ele é marcado por um jogo de perguntas e respostas, até que o interlocutor chegue à verdade. Os que morreram em Cristo estão perdidos. É o elemento maiêutico do texto. Entretanto, não é a verdade. A verdade está embutida em todo este jogo de perguntas e respostas. Várias pessoas adquiriram um hábito de quando estão desesperadas, desanimadas, elas abrem a Bíblia em qualquer lugar e põem o texto aleatoriamente e vai dizer, Deus vai falar comigo agora. Não é bem assim. Não é bem assim. Já imaginou se uma pessoa fazendo uso desta forma irresponsável de tratar a palavra de Deus, colocar o dedo em cima do verso que acabamos de ler? Dependendo da situação da pessoa, ela vai abandonar Deus, vai abandonar sua palavra, sem perceber que antes ela mesma tratou a Bíblia irresponsavelmente. Precisamos sempre entender a Bíblia dentro do seu próprio contexto, pois a Bíblia, ela mesma, explica ela mesma. Maiêutica, vamos para outra figura de linguagem.
Vamos lá, mais uma figura de linguagem. Metonímia. Olha só que nome estranho. O que é metonímia? É a figura de linguagem muito utilizada nos textos sagrados. Essa figura é marcada pela relação comparativa entre coisas e coisas, pessoas e pessoas e às vezes pessoas e coisas. Veja o exemplo de Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Intrigante esse texto. Esse texto, na verdade, faz parte, da parábola do rico e Lázaro, em que os dois vieram a óbito e, estando em lugares diferentes no pós-morte, o rico dialoga e questiona Abraão sobre sua família, que ainda estava na terra e, por não servir a Deus, iria, para o mesmo lugar aonde aquele rico estava. Na parábola, qual foi a resposta de Abraão? Foi essa aí que está projetada. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso daqui é uma metonímia. Por quê? Porque, na verdade, o texto não está falando de Moisés e muito menos dos profetas, apesar dos nomes serem citados. O texto está falando do quê? O texto está fazendo menção aos 5 primeiros livros da Bíblia, que você já aprendeu, que é o Pentateuco, e está fazendo menção aos 17 livros proféticos. A relação mitonímica aqui está entre pessoas e obras literárias. Podemos dizer que a relação é pessoas e coisas. Vamos para outro exemplo. João, capítulo 13, verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Como é natural e peculiar, as figuras de linguagem, a mensagem principal do texto não está ou não estão nos elementos usados por Jesus, mas sim na atitude da pessoa diante de Jesus. A mensagem aqui está na obediência. A questão aqui não está no lavar ou não lavar os pés, mas sim na submissão do apóstolo diante da ação de Jesus. Chegou a hora da gente ir para outra figura de linguagem. Oxímoro. Já ouviu esse nome antes? Oxímoro é a figura de linguagem que combinam palavras opostas, que dentro do contexto reforçam a ideia principal. Palavras opostas. Veja em Lucas 9:60. Replicou-lhe Jesus: deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Olha só, mortos enterrando mortos. A expressão deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos, dentro do contexto, traz uma ideia de prioridade, ou seja, seguir a Jesus. E essa ideia de seguir a Jesus é como ter na mão o arado e qualquer tipo de distração que aquele que está arando a terra se te for distraído, vai prejudicar a terra. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Onde temos aí o oxímoro? Vamos lá. A figura de linguagem aqui está na expressão sacrifício vivo, que denota uma postura coerente, sóbria. Todo ser
que era sacrificado era morto e o sangue utilizado dentro dos padrões do sacrifício. As palavras sacrifício vivo chocam o leitor por serem palavras opostas, pois sacrificar tem a ver com morte. Como pode sacrifício vivo? É um oxímoro. Paulo faz uso do oxímoro. Pois é, isto é uma figura de linguagem, contudo, leva o cristão a prestar mais atenção em sua própria conduta, pois o que morre neste sacrifício é o quê? São os maus hábitos que geram pecado e que todos nós estamos sujeitos a cometer em nosso dia a dia. Vamos para mais uma figura de linguagem e vamos correr para a aula não ficar muito extensa. Antropomorfismo. Já ouviu isso? Antropomorfismo é a figura de linguagem que tem como responsabilidade atribuir formas e sentimentos humanos a Deus, para melhor entendermos a palavra de Deus. Isto se dá, principalmente com o intento de tornar a mensagem principal das Escrituras mais simples e assim entendível. Não podemos nos esquecer das palavras de Jesus quando ele disse à mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Mas veja que interessante, Gênesis 6:6. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O verso que você está vendo aí projetado, nós podemos ver o sentimento de arrependimento atribuído a Deus. Não que Deus se arrependa, mas para que a gente possa entender e justificar o ato de dilúvio, é utilizado o antropomorfismo. E ao mesmo tempo, também é atribuído um sentimento humano, de peso no coração. Vamos agora para Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Onde está o antropomorfismo? Olha só, Deus tem olhos? Deus, falando a Isaías, ele mesmo fez uso do antropomorfismo. Outro texto, Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este meu lugar de descanso? Deus tem pés? Deus tem corpo? Mas ele não é um espírito, conforme Jesus mesmo disse? Então, queridos, a linguagem aqui é antropomórfica e nos ajuda a entender a grandeza de Deus e seu esforço em se revelar a nós. Vamos lá, vamos para outra figura, eufemismo. Já leu sobre isso? O que é o eufemismo? Eufemismo na Bíblia, eles são usados para suavizar termos. Eufemismo em si é exatamente isso, dar uma suavidade a determinadas palavras para que elas não se tornem assim, não produzam situações pesadas para os seus leitores. Veja o eufemismo de Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Onde está o eufemismo nesse texto? Onde está? O texto diz que Adão conheceu Eva. Ué, que estranho. Será que Adão não conhecia Eva? Ué, mas eles não estavam num paraíso? Foram expulsos? Sofreu de amnésia? Não, não é bem isso. Na verdade, a palavra conhecer é o eufemismo. Aqui, conhecer
na verdade, suaviza o termo ou a expressão de que Adão teve relações sexuais com Eva e ela engravidou e nasceu Caim. Veja, por exemplo, João 11, de 11 a 13. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falava do repouso do sono. Queridos, é impressionante o Senhor Jesus fazer uso de um eufemismo com a intenção de suavizar a realidade que aquela família estava vivendo. Ela estava diante de um morto. Ela estava em luto. Percebam que só no verso 14 de João é que Jesus afirma que realmente Lázaro havia morrido. Atos 7,60, outro eufemismo. E, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentia em sua morte. Onde encontramos aqui o eufemismo? Vamos lá, né? As figuras literárias na Bíblia nos ensinam muito sobre estas situações difíceis de navegar através de eufemismo. Constatamos, né, também um tipo de cuidado emocional para com as pessoas. Quando você faz uso de eufemismo, você ajuda as pessoas a não serem impactadas pela verdade. Mas vamos deixar agora o eufemismo para trás, vamos avançar. Mais uma figura eu quero apresentar a vocês, a metáfora, figura bíblica, mas essa vocês conhecem, né? Mas vamos citar. Metáforas, o que são metáforas? Metáfora é uma figura de linguagem muito mais conhecida, muito mais vista na Bíblia. Metáforas são maneiras de expressar pensamentos usando comparações, que torna a ideia a ser ensinada real na mente das pessoas. Jesus, em sua didática, fez um uso ilimitado de metáforas, e não só de metáforas, mas de muitas outras figuras de linguagem. João capítulo 6, verso 48, temos uma metáfora muito conhecida: eu sou o pão da vida. Isso é pura metáfora, queridos irmãos. Jesus usa a figura do pão por saber que é a base da alimentação diária em sua cultura e diz que ele é o pão da vida. João capítulo 10, de 7 a 9, diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará pastagem. Isso é pura metáfora. Vamos para outra metáfora. Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos para símile, outra figura de linguagem, e eu estou correndo para apresentar o maior número sem que a aula fique tão extensa. O que são símiles? Símile é outra figura de linguagem que usa a comparação. Só que a grande diferença entre os símiles e as metáforas está na clareza que o símile traz consigo, né? Via de regra, os símiles
sempre empregam o uso de palavras como ou palavras assim como. Vamos ao Salmo 102, verso 4. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Isaías 46, outro símile. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é como uma erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Veja os símiles presentes na palavra. Lucas 10, 3. Olha que legal. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobo. Mais uma figura para vocês. Agora chegou a hora do pleonasmo. Eu creio que o pleonasmo já é uma figura mais conhecida na nossa cultura, né? Pleonasmo é caracterizado principalmente pela repetição de palavras desnecessárias, como subir para cima, sair para fora, né? Que essas palavras, na verdade, já estão implícitas ou explícitas no próprio texto. Mas nem sempre o pleonasmo é errado. Ele nos ajuda a expor e a entender o tom do texto. Vamos para o primeiro pleonasmo. João 11, 43. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Pleonasmo. Quem sai, só sai para fora. Mas o pleonasmo dá profundidade às palavras de Jesus. Ele não saiu só para fora, ele saiu da morte para a vida e aí vai. Jó 42:5, outro pleonasmo. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas te veem os meus olhos. Onde está o pleonasmo? Na verdade, ouvidos ouvem e olhos veem. Mateus 13:15. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. É muito grande, queridos irmãos, amigos e alunos, a quantidade de figuras de linguagem que encontramos na Bíblia. É muito grande, é enorme. Isso também torna o livro um livro singular, um livro rico. Nosso tempo não permite fazer uma abordagem sistemática de todas as figuras de linguagem, mas nós poderíamos falar de outras tantas. Por exemplo, nós não falamos aqui de retórica, nós não falamos de antropopatia, zoomorfismo, nós não falamos de hipérbole, ironia, parábola, analogia, hipocatártase, litótis, antíteses, paradoxo, prosopopeia, nós não falamos de enigma, mas eu entendo que é importante eu parar por aqui. Mas qual a finalidade de termos abordados estas poucas figuras de linguagem nesta aula? Eu respondo, foi para mostrar que quando nos dispomos a estudar a Bíblia, temos que nos esforçarmos à altura que a Bíblia exige de nós em termos de responsabilidade. O texto bíblico é simples, mas precisamos buscar ajuda quando o nosso limite é superado pela própria Bíblia. O Novo Testamento, por exemplo, narra a história de um estudante da Bíblia que não entendia muito bem. Ele narra a história do estudante da Bíblia que, ao chegar em seu limite, precisou de ajuda de alguém que tinha condições para ajudá-lo. Veja que interessante o texto projetado. Atos 8, de 30 a 31. E, correndo Filipe,
ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Esse personagem é o eunuco. Mas precisamos parar por aqui. Sou Adalberto Fagundes e estou aqui para lhe ajudar a conhecer melhor este livro que poderá mudar a sua história e a sua vida. Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de deixar o seu like se de fato você está gostando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus, e até a próxima aula.